Olá a todos, sejam bem-vindos ao 10º episódio da temporada especial do nosso podcast e webcast também, o PacCast. Não deixem de se inscrever, né? Eu sempre digo isso no final, mas agora não vou esquecer, o link vai estar aqui no topo da descrição. Essa série de programas tem um apoio especial da ABF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis, em razão dos seus 45 anos de existência, né? A gente, nesses episódios, vai ter o privilégio e a honra de entrevistar algumas das lendas vivas, vamos chamar assim, do nosso setor, e a gente vai seguir hoje com mais um patrimônio do mercado de embalagens flexíveis plásticas nacional, o engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, empresário, conselheiro e consultor Leônidas Alperovitch, né, que eu tive já fortuitamente alguns encontros ao longo da minha carreira, sempre muito agregadores, né? E Leônidas, seja bem-vindo. Se quiser fazer uma autointrodução, um pouquinho, Não, e a casa é tua. só agradecer o convite e sinto lisonjeado pelo convite e estou à tua disposição. Eu realmente entrei para o setor de plástico, de embalagem flexível há 45, 50 anos atrás e fui um dos primeiros a participar não só da ABF, mas como as tentativas anteriores frustradas de tentativas de ter uma associação de classe. E estou Nossa, disponível aí para todas as perguntas que você tiver e que eu ainda lembrar ou para poder imagina. te responder. Ó, quando eu conversei, Leônidas, com o seu Jacques, que foi o entrevistado anterior, né? Ele até brincou, falou, não, lenda viva, não, isso é muito para mim, né? Mas eu acho que é uma coisa justa para pessoas como você, profissionais que ajudaram a criar esse alicerce, né, da indústria de embalagens flexíveis. E eu sei que o teu começo passou pelo empreendedorismo na Polifilme, né? Que foi uma das pioneiras aí dos anos 70. Eu queria que você contasse, porque tem muita gente nova que talvez não tenha o histórico desses ícones, como foi o caso do seu Jacques com a ITAP. Você pode ba- contar para a gente quem era, qual era a relevância, como surgiu, o que fazia a Polifilme, né? Veja, na ocasião, a, as grandes empresas da ocasião hoje não estão atuando dentro do mercado, praticamente todas. Na ocasião, a ITAP era a maior empresa do setor de embalagens flexíveis. Eu diria que, em segundo lugar, estava a Polifilme junto com a Eletroplastic, trabalhando em mercados diferenciados. E, em terceiro lugar, já distante, estava a EDA. Eram as grandes empresas da ocasião e o mercado total, as empresas médias e pequenas, assim como hoje estão muito mais em quantidade, trabalhavam dentro de produtos não tão exigentes em termos de qualidade. Então, eu diria que o know-how das embalagens plásticas flexíveis, naquela ocasião, estava concentrado nessas três, quatro indústrias. Eu vim da Sambra, meu início de carreira foi na Sambra. Você falou da engenharia de produção, realmente eu sou engenheiro de produção, mas na verdade eu nunca exerci exatamente a parte da engenharia. A engenharia de produção é um misto da engenharia com economia, com administração de empresa. E eu estou muito mais ligado em administração de empresa, em segundo lugar, a economia, do que propriamente a engenharia tradicional. Trabalhei durante 9 anos na Sambra, na ocasião era uma das líderes de mercado de óleos comestíveis. Me especializei na área de marketing e comercial. E aí, um dia, naquela ocasião, as empresas, principalmente as multinacionais, que era o caso da Sambra, não deixavam nenhum funcionário completar 10 anos.
que senão criava uma passivo. dependência de não poder mandar embora. Não podia mandar embora naquela ocasião. Ganhava o resto da vida ficando naquela empresa. E aí eles me dispensaram aos 9 anos para me recontratar 3 meses depois. E nesse intervalo, o diretor superintendente da Polifilme, que era meu amigo pessoal, falou: não, você não vai voltar para lá, agora você vem para cá. E aí eu comecei na Polifilme como diretor de marketing. Posteriormente, eu cuidei da parte de relacionamento, de vendas com a parte industrial, mexi na estrutura da empresa e acabei, num determinado instante, sendo promovido com a saída desse meu amigo, que era um grande industrial na ocasião, o Arnaldo Pavlovski. Eu acabei substituindo e acabei virando o diretor superintendente da empresa. Posteriormente, os dois sócios se desentenderam e queriam separar-se, e na hora que eles se separaram, eu fiquei com um deles como sócio, e aí eu fiquei com a diretoria geral, a superintendência, e nessa altura já com uma participação na empresa. E foi aí que, através desse cargo, eu comecei a ter relacionamento com o mercado em geral. E eu digo, estou falando não só o mercado de clientes de embalagens flexíveis, mas eu procurei estar acompanhando o que acontecia no sindicato de classe, nas entidades existentes na ocasião, e eu fui me filtrando nesse meio. E foi daí que, de alguma forma, acabou. Surgindo o Depois embrião. da terceira atividade, foi o embrião do que depois se transformou a ABF. Legal, Leônidas. E você falou que a Polifilme, ela não, de alguma maneira, ela participava como um player importante junto com a ETAP e com a EDA, mas em Não, mercados mais muito. Eletroplastic. Tá, com a Eletroplastic. Eletroplastic, porque a Eletroplastic, historicamente, ela sempre foi uma empresa ali muito ligada a geotécnicos, geotêxteis, né? E a ITAP, uma empresa de embalagens barreira. A Polifilme fazia exatamente que tipo de... Estava inserida em que contexto aí, que mercado? Eu diria que durante o período que eu estive lá, foram aproximadamente 15 anos, nós começamos fazendo as embalagens tradicionais, um pouco de cada coisa. Tinha embalagem para leite, saco para lixo, embalagem para adubo, um pouco de cada coisa. E em lona plástica, que isso aí, de alguma forma, a gente usava como padrão também um grande respeito à ITAP, ao Jacques Sikirski, e a gente ia atrás para tentar estar no mesmo tipo de mercado. E, posteriormente, nós partimos para embalagens mais complexas, começamos a entrar na área de produtos de múltiplas camadas. Eu diria que a Polifilme foi a percussora no Brasil da construção. Que legal. Há 40 anos atrás, ou 35 anos atrás, alguma coisa assim, nós já tínhamos máquinas desenvolvidas internamente dentro da Polifilme, fazendo embalagem de 5 camadas e 5 materiais diferentes. Então, Interessante. virou uma empresa de alta tecnologia, isso não se afastando dos produtos tradicionais também. E a Tem que Polifilme, ter. ela foi vendida, ela foi incorporada? Eu, num determinado instante, ainda como sócio, eu achei que determinados caminhos não eram compatíveis com os meus ideais, então eu mesmo pedi a demissão não só do trabalho que eu fazia como diretor superintendente, mas também abrir mão da minha sociedade para poder cuidar de um caminho diferente daquele que ela estava. A Polifilme continuou, nós tínhamos uma organização de pessoal muito boa, tinham técnicos de altíssimo nível,
E ela continuou nesse mercado de embalagens com extrusadas e laminadas, várias camadas, continuou nessa, e acabou, de alguma forma, sendo negociada, isso depois da minha participação, com acabou sendo o grupo Bemis, acabou ficando, que acabou se unindo com a ITAP e Mastoga, etc. Mas o começo desse grande grupo veio da compra da Polifilme. Veio Mas antes aí da eu já etapa. estava fora, antes da ITAP. Ah, que Antes da interessante. ITAP. Daí um ponto histórico que pouca É. gente fala, né? Ah, Então, não estava mais lá, mas foi a continuidade do caminho que ela já tinha traçado. Não uhum. deixou nunca de ter as embalagens tradicionais, flexíveis, monocamadas, mas ela passou a ser uma empresa muito tecnológica E, e, naquela da, ocasião. e da sua saída da Polifilme, você continuou empreendendo ou você ficou um período, você começou já o teu trabalho de consultoria? Olha, logo depois que eu saí, durante o período que eu estava lá, eu participei da ABF, da fundação da ABF, e lá, evidentemente, eu tive contato com todos os grandes empresários, o Israel Sverner, que também participou da fundação, ele foi o primeiro presidente, Uhum. ele cumpriu um ano como primeiro presidente e depois teve uma eleição e ele continuou nesses primeiros anos da ABF. Eu participei na diretoria como diretor-secretário, então estava a par de tudo que estava acontecendo, e eu fui escolhido pelo grupo dirigente como um candidato para ser presidente. Aí eu assumi a presidência ainda dentro da Polifilme Uhum. e cumpri 2 anos dentro da ABF. Eu acho que teve uma mudança, ou pelo menos uma é, efetivação de caminho da ABF um pouco diferente do que estava acontecendo antes. Uhum. E vencido esses 2 anos, eu, como tinha deixado a Polifilme, eu já não era mais industrial. Então, eu não podia nem continuar como associado da ABF. E a Entendi. partir daí, sempre eu continuei acompanhando o desenvolvimento e coparticipando, mas não como empresa transformadora. Entendi. E eu não sei se vou puxar muito a memória, mas eu sei que você é boa de memória. Naquela época em que você foi o presidente, qual eram as grandes questões que o mercado discutia no setor? Bom, em primeiro lugar, uma das coisas é que continua até hoje o problema da matéria-prima. Uhum. Isso já existia lá atrás. Então, teve um período que faltou muito polietileno no mercado, e aconteceu mais ou menos naquela época. Então, foram estipuladas cotas de polietileno. Depois, teve novas petroquímicas que entraram. Esse primeiro tempo era a União Carbide, depois da União Carbide teve a concorrência da Poliolefinas, e depois teve a Polialden, e assim por diante foi crescendo o mercado. Mas sempre a matéria-prima foi muito importante, principalmente para os transformadores dos produtos que não tinham muita tecnologia, porque eles queriam trabalhar com volumes e com preços mais baixos. Então, tinha a matéria-prima era muito importante, porque era a maior parte do custo do produto. E o Uhum. mercado extremamente competitivo entre si. Então, tinha, de um lado, o, os transformadores praticamente eram o meio do sanduíche. De um lado, tinha os clientes, normalmente são empresas grandes que tinham poder de compra, e de outro lado, tinham as petroquímicas. Então, eu diria que dentro da minha gestão, esse problema de matéria-prima foi tratada de uma maneira. Não deu para ser só político, Uhum. havia um oligopólio entre os fornecedores de matéria-prima. A minha primeira entrevista, na ocasião,
para a imprensa. Foi exatamente uma acusação do que estava acontecendo. Nós tínhamos que tratar disso e não viver totalmente dentro desse sanduíche. Então, o problema da matéria-prima o outro problema que eu acho que também persiste até hoje, era o desconhecimento do setor de como calcular o custo do produto. Não mudou nada, né? Então, na época se calculava o preço de venda, matéria-prima vezes 2, ou matéria-prima vezes 3. Era isso, foram durante muitos anos. Mas os problemas estavam aí. Outra coisa que também foi tratada nessa época, na minha gestão, foram os primeiros textos de normatização de produto. Então, a ABF se dedicou, nós tínhamos a assistência do Hans, que era da ITAP, uma sumidade em termos de conhecimento. Ele foi parte da minha diretoria e nós desenvolvemos as normas para filme liso, para filme impresso, para máquina automática, para lona, para saco para lixo, etc. Então, isso já foi o primeiro caminho para que os transformadores começassem a trabalhar na mesma direção, com o mesmo tipo de qualidade. Ou seja, a norma era essa. Um sabia se queria sair fora da norma ou não, mas passou a ter uma normatização de cada um dos produtos. Foi uma coisa realmente importante na época. Então, cursos de custos foram ministrados na ocasião, e uma concorrência muito grande, que hoje existe, exceção feita às grandes empresas que hoje existem, trabalhando com custos baixos, mas com produto de qualidade e alta tecnologia, isso aí é um determinado mercado, e outro nicho que são os produtos diferenciados em termos de qualidade, que também existe. E aí tem o resto, que é muito semelhante ao que era há 30 anos atrás. E quando você deixou, digamos, de ser industrial, né, e foi tocar, você criou a tua empresa de consultoria Replac, ou você ainda teve outras passagens, vamos dizer assim, intermédias aí? Não, Como que foi essa caminhada? Eu diria que logo depois da minha saída, como eu conheci o setor inteiro, realmente eu tive algumas oportunidades de continuar no setor dentro de alguns dos transformadores. Mas eu estava interessado em eu mesmo abrir uma indústria. Mas eu não tinha o capital suficiente para abrir essa indústria do jeito que eu gostaria que fizesse. Então, eu montei a Replac, que é uma empresa que era de representação, comercialização e muito mais para dar uma assessoria em termos comerciais e de marketing, mas, na verdade, isso não me satisfez. Eu montei a empresa, mas não era esse o caminho. Sempre gostei muito de ser executivo, então eu acabei deixando de fazer a consultoria e passando a trabalhar como consultoria, porém sendo executivo dos meus clientes. Então, trabalhei para algumas empresas e depois eu acabei tendo um relacionamento muito bom com o Dove e o Francisco, que eram os sócios da Doverhall. Era muito difícil a gente dizer não para o Dove, ele era insistente, e ele me convenceu a ficar lá, e eu até hoje ainda continuo prestando serviço para a empresa. Mas nunca me separando. A Dover é o que faz sacola de lixo. Exatamente. A Doverhall faz sacola de lixo, faz embalagens para alimentos também, para freezer e assim por diante. É muito mais especializado
em produtos de estoque e não de encomenda. Entendi. Mas o fato de eu estar prestando serviço para eles não me limitou nessa área, porque eu acabei voltando para a partir da BF, fiquei algum tempo fora da BF, mas num determinado instante o Rogério me procurou em nome de alguns transformadores, dizendo que o grupo queria que eu voltasse para a BF. Nessa altura, como eu não era industrial, eu não podia voltar para a presidência como eles solicitaram, mas eu voltei como assessor da presidência. Então, eu sugeri que o próprio Rogério Mani, naquela ocasião, fosse presidente e eu voltaria como assessor dele. E de lá para cá, eu não deixei nunca mais de fazer parte do grupo da ABF. E o Rogério, que estava começando naquela ocasião, hoje é a beleza de profissional que está aí no mercado. Muito legal, que história. Então eu vou pegar o gancho da Replac, assim, porque o que eu vejo você lá atrás, não sei, né, depois você me diga quantos anos, quando você montou a Replac, você já foi um cara pioneiro na questão do papel do representante comercial. Em sendo a Replac uma empresa de representação comercial, putz, você era um cara que, vamos dizer assim, eu imagino, primeiro tinha uma parte técnica, tinha essa questão do marketing que é indissociável da venda, mas hoje você não tem praticamente representantes comerciais à moda antiga, acho que nem a moda nova, que tem um domínio muito grande dessa área, você é quase um executivo de vendas terceirizado. Como é que hoje, Exatamente. não é isso? Você, É assim, isso, você é isso pegou aí. o gancho, era Na verdade, quando eu abri a Replac, eu queria ter um campo aberto para ter vários tipos de de representações, de possibilidades. produtos. Mas eu nunca fui representante propriamente dito. Nunca fui. E aí eu Nunca te ter. pergunto, vendo tudo o que aconteceu, toda essa trajetória do mercado, através da BF e colateralmente, como que você avalia o papel do representante comercial na nossa área de embalagem plástica? Eu Tem acho que futuro? depende. Sem dúvida, o Uhum. representante tem, apesar de eu não ter exercido exatamente essa profissão, eu trabalhei com muitos deles nessa minha colocação, nesse meu trabalho muito mais de linha que eu exerci durante anos. Eu tive representantes de tudo quanto é tipo, dos melhores aos piores, e também tinha contato com outros representantes no mercado. É fundamental a existência do representante. Uhum. Agora, existem os representantes que só vendem preço e tem outros representantes que trabalham para a empresa para cumprir o objetivo da empresa. Ou seja, são colaboradores do caminho que a empresa vai desenvolver. Então, Uhum. eu diria que os velhos representantes que cuidam somente da venda, que é vender preço, vão continuar, porque tem muita empresa no mercado, aí eles saem de uma empresa, vai para outra e acaba tendo a sua comissão, e tem aqueles representantes que, na verdade, eles se associam não só na venda, mas nos objetivos da empresa. Então, eles são extremamente importantes à medida que ele tem contato com o mercado, ele sente o que o consumidor quer, sente o que a indústria que está comprando quer e vai transmitir isso para que a empresa siga o seu caminho e encontre seu espaço no mercado. Isso é importante. Juliano, Agora, tem categorias e categorias de representantes, como em qualquer outra função. claro. E você sentiu alguma resistência? Porque, digamos que naquela época era uma ideia disruptiva, né? Se chegar assim, ó, eu não sou o vendedor do preço, eu sou um cara que tem uma visão mais sistêmica, eu sou um executivo de vendas que faço quase um trabalho estratégico. O mercado naquela época ele entendia essa proposta de valor? Como é que foi esse Eu, começo? eu acho que isso foi muito simples, porque é, o, o Dove, que era o dono da Doverhall do passado, ele foi meu vice-presidente na BF. Hum, Então, eu já tinha uma relação com ele, não só
relação de amizade, mas tinha uma relação de conhecimento de mercado, dos pensamentos de cada um. E como eu disse agora há pouco, ele era um vendedor nato. Dizem Uhum. que ele era um marqueteiro, um barato, mas ele era um vendedor nato. Me convidou para ir para o Rio de Janeiro e queria, e não me deixou sair de lá sem que eu viesse a trabalhar junto com ele. Agora, o fato de uma pessoa de fora participar dentro da estrutura, eu tive que entrar na estrutura. Eu tive que entrar na estrutura. A diferença é que, ao invés de eu trabalhar com os meus funcionários, Uhum. eu entrei como terceirizado para trabalhar com os funcionários da própria empresa. E isso facilitou muito esse pensamento de objetivos, trabalhar dentro dos objetivos da empresa. Eu diria que isso nasceu naturalmente, porque eu nunca fui só vendas. Já fui vendas, já fui produção, já fui planejamento. Então, esse conhecimento total facilitou muito o entendimento e abriu o caminho para esse tipo de trabalho. E essa tua participação, digamos assim, eu vou chamar de política, mas só porque não encontro uma palavra melhor na BF, né? Mas eu sei que você também participou do sindicato dos plásticos, não? Em algum momento, né? Sim, sim. Foi vice-presidente, eu tô correto? Fui vice-presidente do Sindicato Plástico de São Paulo. Como que Ah, você via esse papel dos sindicatos naquela época e hoje? Você consegue fazer uma comparação? sim, eu Hum, poderia até voltar nas tuas primeiras perguntas da antecipação da ABF. Aconteceu alguns mercados, algumas coisas. Tinham alguns líderes na ocasião, que eram dessas empresas que eu citei, que sentiam necessidade de ter uma união para pensar mais na categoria e não só na sua própria empresa. Então, nós procuramos o sindicato de plástico e, naquela ocasião, quem dominava tudo no sindicato de plástico de São Paulo, ainda não tinha a Biplast, era o pessoal de injeção. Então, a gente quis participar, começamos a participar eh, nas reuniões de diretoria, mas nós não encontramos espaço para poder falar de embalagem flexível. A linguagem não batia, não uhum. batia. As necessidades de um era uma coisa, de outro era outra. E, e aí nós resolvemos, junto ao sindicato, olha, é melhor não participar desse grupo. Vamos formar um grupo de embalagens flexíveis dentro do sindicato. Então, se criou um grupo dentro do sindicato de plástico de mais ou menos umas 10 pessoas que começavam a trocar informações de mercado, Uhum. não necessariamente dos outros problemas. E dimensionamento de mercado, para onde que está indo. Isso aí foi um embrião. E esse embrião funcionou, mas ele não foi absorvido pelo Sindicato de São Paulo. Não foi. Então, desse grupo, se começou a estudar quais eram as melhores maneiras de juntar e se ter uma entidade, e os grandes produtores da época marcaram, e até foi uma liderança, tem que lembrar, não dá para esquecer é, o pessoal da Petroplastic, o Boris Gorenzweig, que era um baita de Uhum. um líder na ocasião, discutível a forma de trabalho dele, mas ele era um líder, e ele combinou uma reunião que foi no Clube Nacional, querendo fazer uma entidade. E as pessoas que foram convidadas acharam que deveria ser feito. Entretanto, o Boris ele queria montar uma entidade que fosse dirigida para alguns interesses que ele tinha, que não eram exatamente os de todos os outros. Então, Uhum. esse grupo não se formou dentro dessa reunião do Nacional, mas foi o embrião da ABF.
A Entendi. partir daí, as pessoas que estavam lá falaram: não, mas peraí, nós não vamos naquela ideia, mas vamos montar alguma coisa. Uhum. E aí se fez uma reunião desses empresários e foi daí que surgiu a ABF. Ou seja, na verdade, foi da sinergia, né? A sinergia nos temas correlatos, Exatamente, né? exatamente. E a hora Entendi. que juntou todo mundo, é, evidentemente eram empresários de peso, gente muito inteligente e não misturavam os assuntos da sua empresa com os negócios do setor, para conhecer o setor, e, e aí veio a ABF, se montou a ABF, e na primeira reunião que teve, foi em Moema, ainda num hotel em Moema, a gente escolheu o Israel como primeiro presidente, seria eleito o presidente interino, primeiro por um ano, enquanto se organizava o resto. Então, aí foi uma organização que foi crescendo, 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 ficou, hoje é uma organização respeitada, eu acho que é uma entidade consolidada no mercado e que teve características diferentes de acordo com a personalidade de cada um dos presidentes. Uhum. Eu diria que uma das melhores frases, melhores fases que a ABF já teve, eu que fui participante de pelo menos E quase todas, né? 80% Uhum. de quase todas, eu diria que na fase atual nós estamos sendo muito bem representados, não só pelo Rogério Mani, mas pela equipe que ele montou. Eu Legal. diria que tem gente muito competente, gente muito, pensando muito no setor, pensando lá na frente, e que eu acho que aqueles que já vêm há anos participando da BF têm que se sentir orgulhoso. A BF, para mim, é um pouco meu filho, ou muito É, meu filho. sem dúvida. É, Leônidas, você, dentro de toda essa tua experiência de transformação, eu estou entendendo que você ainda participa como conselheiro, como consultor da própria do Overhaul, né? Que mudou o nome, Isso, assim, isso. Engetec, não? Engetec, Engetec, mas né? o nome comercial é do Overhaul, que é o Tá. produto principal. É, Sim, ou seja, você tem uma baita experiência nesse segmento, nesse nicho da indústria de sacos para lixo, né? sim. Qual que, assim, para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo e que são de mercados que são considerados de maior valor agregado, Hum. laminados, produtos barreira, né? Você, com a tua experiência, como é que você conseguiu, ao longo do tempo, agregar valor na venda do que é considerado o extremo oposto, que seria o produto mais comoditizado do segmento de transformação, né? Qual que é qual que é o axioma aí que o pessoal pode extrair da tua experiência? Eu acho que primeiro tem que, para poder responder, nós precisamos conceituar o que é produto. Uhum, Você compra o arroz, comprava o arroz, indo num armazém que tinha um saco de arroz, tinha o pegador de arroz, colocava na balança e te dava num saco de papel ou até no jornal. uhum, Isso é produto? Não, isso não é produto. O conceito de produto é aquilo que está contido na embalagem, a própria embalagem e a imagem do produto no mercado. uhum. E a própria Então, experiência, né? e, é o- e a marca é importante. O trabalho com a marca é importante. E o produto ser diferenciado é importante. Então, não é só o produto em si. Então, quando você fala em saco para lixo, uma coisa é fazer saco para lixo. Qualquer um faz saco para lixo. Agora, fazer saco para lixo diferenciado, com uma empresa que usa tecnologia para isso, uma empresa que está atualizada em tudo que está acontecendo no mercado internacional. Evidentemente, esse produto tem características diferentes do que aquele produto que, como o arroz que eu falei antes. Não, não é isso. É o conjunto da obra. Uhum. E a empresa
com esse produto mais adequado ao conceito de produto, juntando embalagem, marca, etc., e uma equipe muito boa, ela pode vender mais caro. Não precisa vender preço. Ela não está vendendo só preço. Ela está vendendo qualidade, está Valor, vendendo né? garantia. Quando você fala em saco para lixo, é um dos maiores commodities. Imagina uma dona de casa que pegue um saco para lixo na cozinha, enche, vem aquele líquido lá dentro, e a hora que ela vai levar para a lixeira, Pinga. caiu no chão. Valeu a pena a economia? Sem dúvida que não. Nunca mais ela vai querer. Então, tem mercado para tudo. Quando se fala em saco para lixo, existem produtos de altíssima qualidade, especialidade da empresa que eu ainda participo, e tem outras empresas que foram atrás, mas eu acho que a inovação, a qualidade e o trabalho de marketing que está sendo feito e o desenvolvimento da parte tecnológica, eu acho que isso tudo faz a diferença. Isso não significa que nós também não temos saco para lixo para concorrer com produtos mais baratos. Claro, claro. Desde que seja melhor do que todos os outros. Ô, Leones, eu tenho uma dúvida técnica, assim, vou aproveitar, não tem, tá meio fora de escopo, mas assim, eu fico pensando, né? Conhecendo o brasileiro, a cultura do brasileiro, essa coisa assim, eu acredito que para esse mercado de sacola para lixo, um concorrente colateral importante é o saquinho de supermercado, não é? O cara usa o saquinho depois que faz a compra, no lugar de comprar um produto especificamente desenvolvido para aquilo. Como é que a indústria responde ou vê esse tipo de uso? Assim, como é que você já tem, Ele, digamos assim, tem uma estratégia, tem alguma coisa, a indústria pensa não, nisso? não tem. Ah, A sacola de supermercado, ela pode substituir uma das embalagens de saco para lixo, que é o saco para lixo de 15 litros. E como é que faz com o de 30 litros? E como é perfeito, que faz com o de 50? Como é que entendi, faz com o de 100? E dos 150? E dos reforçados? E dos que têm cheiro? entendi. Aquele, lógico, que é uma parcela do mercado que nós não podemos tirar. Eles podem vender saco para lixo, mas o mercado é muito, mas muito maior do que isso. Hum, E, normalmente, realmente. pelas pesquisas feitas, quem compra saco para lixo não é classe C e D e F. E E, não é. É gente de maior poder aquisitivo. Uhum, Não exagerado, mas normalmente é classe B e A. uhum, É aí que estão os consumidores de saco para lixo. A concorrência com sacola de saída de caixa se dá naqueles produtos que são mais populares, vamos dizer assim. uhum. Entendi. E como você bem observou, né? Você vê, quem está vivenciando esse dia a dia tem outra visão do leigo, né? Quer dizer, no menor volume, né, de acondicionamento, né? O lixinho da pia, né? Vamos dizer assim, É, o pequeno transporte, né? Leônidas, dentro de todos que de alguma maneira participaram ativamente da construção, né, desde o embrião até a construção do que hoje é a BF, eu acredito que você talvez seja indiscutivelmente um dos que mais passou por todas as fases, né? Então eu vou fazer uma pergunta que eu fiz mais ou menos para o seu Jacques, basicamente a mesma pergunta, assim, na tua visão e na tua experiência, com tudo que você vivenciou de ABF, o que você vê que deveria ser o drive da entidade para comemorar outros 45 anos? Quer dizer assim, o que está faltando ou que deveria ser a tônica da entidade em relação aos seus associados no futuro? se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, antes da pandemia, eu ia te falar uma coisa que não estaria, que não seria hoje. A indústria ela tem que se adequar às necessidades do consumidor.
o consumidor hoje é um consumidor diferente. O consumidor hoje ele continua exigindo qualidade, mas o preço é muito importante. Então, em primeiro lugar, tem que ver isso. E o setor, como um todo, ele precisa pensar em algumas coisas que antes nem ninguém pensava. É o problema de sustentabilidade, é o problema do meio ambiente, é o problema do mundo que nós vamos ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e até no mês que vem. O Uhum. assunto sustentabilidade, o assunto de reciclagem, o assunto de produto eh, de fonte Renovável. renovável, isso vai dominar o mundo. Então, existe um mercado muito grande para ser é, adequado à nova realidade. Nós temos que colaborar com isso. Então, a entidade, eu acho que ela tem que continuar com os mesmos propósitos que tem até hoje, de união do setor. É uma beleza as reuniões de diretoria da ABF, viu? Porque são todos concorrentes entre si, tem 15, 20 pessoas lá, e todos amigos entre si. Uhum. No mercado a gente briga, mas aqui dentro não. Então tem um grupo de pessoas que estão já trazendo esse assunto para a presidência. Hoje a ABF está muito preocupada com o que vai ser no futuro. E nós estamos dando já o caminho, nós estamos trabalhando muito em função de aproveitamento de reciclagem, nós estamos analisando muito com a influência do plástico, que virou um vilão, quando na verdade devia ser um exemplo de embalagem. Ela pesa menos do que qualquer outro, então o frete é muito menor. Ela tem características de reciclabilidade, mas nós temos que completar o ciclo. Qual é o ciclo para fazer a economia circular? Está faltando uma parte. Uhum. Tem a venda do produto com embalagem, depois tem a coleta da embalagem, depois tem a reciclagem da embalagem, a adequação do produto e uma segunda vida, a terceira vida, a quarta vida. Qual é o tipo de matéria-prima que existe no mercado que tem 4 vidas? Então, quando a gente fala que está pagando X reais por quilo de produto, não é só aquele que nós vamos fabricar. Nós vamos, nós vamos pegar uma parte desse produto e vai viver uma nova vida. Uhum. Agora está faltando um elo. E o elo na minha opinião, é a privatização da coleta seletiva. Uhum. Do mesmo jeito que o mercado está pensando em sustentabilidade, vai se abrir para as empresas de transporte, para as empresas de recuperação, para as empresas de coleta, um novo mercado. Não dirigido pelos nossos governadores e prefeitos, que não são especializados nisso. Nós temos aqui em São Paulo uma coleta seletiva que não é coleta seletiva. Uhum. Primeiro, que deveria estar separado o lixo orgânico do lixo reciclável, com embalagens diferentes. Então, este aqui é orgânico, vai para um determinado destino, esse caso vai para outro destino. E aí, se a gente trabalhar com esse material reciclado, nós podemos resolver outros problemas. Se alguém coletar esse produto e levar para uma cooperativa, nós estamos dando trabalho para um monte de gente que está desempregada, muita gente que está morando em rua. Então, nós vamos ajudando o Brasil, nós vamos ajudando esse pessoal. Esse pessoal passa a ser consumidor também, vai melhorar a Uhum. economia. Só que ainda isso não cabe ao nosso setor resolver, mas cabe àqueles setores que trabalham ou têm ligação com coleta de pensar num grande negócio, de prestar serviço para o governo, mas de uma forma dirigida. Primeiro, vamos normatizar saco para lixo para orgânico e para reciclado. Pode misturar madeira, pode colocar o vidro, pode colocar o plástico. Por quê? Porque nós vamos dar emprego para outra pessoa que vai fazer a separação. E depois sim a reciclagem. Tem que mudar isso.
Uhum. mas tem uma oportunidade muito grande. Perfeito. Nossa, muito cine. O que você está falando tem total convergência com também o que o seu Jacques falou. O seu Jacques também tocou nesse assunto da privatização da coleta. Interessante, você vê como as visões vão se alinhando com a experiência, assim, né? Fica claro o gap, né? Fica claro essa lacuna de oportunidade de negócio, né? É bem legal. E eu Hum, já cheguei a colocar para alguns colegas, não de uma maneira oficial, mas batendo papo, que esse é um grande negócio, que se ninguém se interessar, primeiro que cabe ao nosso setor mostrar isso para esse pessoal, para uhum. eles entrarem, porque a especialidade é deles. Mas se não conseguir, nós temos que resolver esse problema. O problema de coleta é dos transformadores de plástico. Hum. Então, o Muito caminho bom ponto. que você perguntou, para mim é isso. Ó, vou agora fazer uma pergunta pegando o gancho da tua experiência, só que como o conselheiro e o executivo, não agora como a BF. Só para a gente, estamos chegando no final, eu precisava te perguntar isso. Vendo toda essa trajetória das empresas que você assessorou, os projetos que você participou, no âmbito da consultoria, no âmbito do aconselhamento de gestão, o que que você acha que tem sido o, digamos, a lacuna na gestão das empresas do nosso segmento mais assim, óbvia que precisa ser trabalhada, porque eu tenho certeza que quando você começou, assim, você passou por uma fase onde tinha um mercado muito maior, muito mais fragmentado, e hoje vários já ficaram pelo caminho, ou foram ficaram pelo caminho pelo lado positivo, foram comprados ou incorporados, mas muitos ficaram pela ineficiência, fecharam as portas, né? Na tua experiência, qual que é a lacuna mais óbvia aí do nosso setor para trabalhar em termos de gestão? É, essa aí é uma resposta aí que deveria valer US$ 1 milhão, né? Dá só um A gente cheirinho, tem que. vai. Dá só um cheirinho, assim, ó. Cheirinho e telefone, vai. Eu diria o seguinte, que primeiro fazendo não uma correção, mas é uma declaração. Mesmo sendo consultor ou assessor, eu sou mesmo executivo. A minha experiência, eu, eu assessorei a empresa, mas fazendo. Uhum, Assessorar sem participar uhum. não é bem a situação. Então, é, acho que, em primeiro lugar, as informações de mercado, as informações da empresa, dos objetivos da empresa, têm que ser passado para todos os funcionários da empresa. Isso é uma coisa importante. Lógico que para cada nível, o seu nível de informação. Uhum. Segundo, quem toca a empresa são os executivos. Trabalhar com gente competente e especializada naquilo que faz. E o terceiro ponto é conhecer o mercado. Mercado internacional. Não estou falando só o mercado nacional. Tem que sair, tem que estudar. Eu, desde a época, na minha época de Polifilme, foram raras as feiras que eu deixei de participar. Se a gente sai de uma feira com uma ideia, Já já valeu. valeu. Então, a feira é importante, leitura é importante, acompanhamento de informação é importante. Em resumo, quem tem as informações tem o mercado na mão. Tem que ter as informações. É isso que eu acho que Pulo do gato. eu diria que a informação de cada um desses campos que eu citei é tão importante ou mais importante que a matéria-prima. E todo mundo ainda discute matéria-prima. Hum. Ótimo, ótimo ponto, hein, Leônidas? Bom, a gente chegou ao final. Eu queria, bom, primeiro, te agradecer muito pelo privilégio do bate-papo, né?
A gente sempre se encontra aí nos eventos, acaba tirando lá um minutinho ali no café, batendo papo, alinhando as conversas, sempre muito, quase um MBA, né? O segundo e aí eu agradeço não só pela Projeto PAC, mas em nome da BF, do Rogério e de toda a equipe, porque é muito bacana esse registro. E aí queria deixar aí uns 2 minutinhos finais antes de encerrar e pedir para o pessoal se inscrever, compartilhar, né, se inscrever no canal, mas é para você deixar sua mensagem final para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, e certamente lá na frente faremos outros eventos online temáticos onde você já está previamente convidado aí. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação. Eu sou é, muito ligado ao setor de plástico. Ele fez parte da minha vida, o tempo que eu dedico a isso, e eu vi e trabalhar com motivação é uma coisa extremamente positiva. É, não fazer do trabalho um peso, trabalhar no que se gosta. Num, e, e eu pretendo ainda continuar ajudando o setor no que for necessário, e não sei se eu vou conseguir me desligar. Já entrou no sangue. Eu não tenho dúvida. Eu acho que está aí uma das coisas que o pessoal da nossa área não pode reclamar, né? Que quem está na área da embalagem, da gráfica, de tudo que está em torno disso, é porque gosta, né? A maioria tem paixão. Esse é um negócio que tá ali. Fundamental, isso é É. fundamental. Bom, então muito obrigado e a todos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, mais uma vez, grato pela sua atenção, pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.